A sua análise metafísica, ele se refere a um sentimento de angústia pela consciência sem amarras, como se fosse uma crise de existência, talvez pelo fato de sermos livres e acorrentados pelas nossas falhas. Em sua obra mais famosa, A Náusea, ele comenta sobre a perdição do homem do princípio ao fim de sua queda. Outra de sua obra, Ser e Nada, onde ele se coloca em uma visão ateísta, assim declarando-se que a existência precede de uma essência. Em seu raciocínio, é como um objeto antes de estar pronto e ele já é idealizado, onde se refere à essência que foi criada para determinado fim. Apesar dela afirmar que nessa base é a exceção do ser humano, pois teria que admitir que a existência de um Deus criador. Desta forma, ele fez outra citação: a existência precede a essência. Segundo Jean Paul, o ser humano não foi criado, simplesmente está aí. Não houve ideia anterior, planos, o objeto é sujeito. Existe antes de ser determinada. Ela mesma, sua essência, é capaz de criar tudo aquilo em que se tornará. Desta forma, o próprio ser humano determina o seu fim. Ele somente existe depois se define, assim criando existencialismo com o humanismo. A literatura é, por essência, a subjetividade de uma sociedade em revolução permanente, única forma capaz de conectar as palavras às ações. De acordo com Jean Paul, o ser humano não precisa se submeter a regras objetivas, pois nenhuma norma pode reger o seu modo de viver. Quem foi Jean Paul? Jean Paul Sartre nasceu em 1905 e morreu em 1980. Foi um filósofo e escritor francês, um dos maiores representantes do pensamento existencialista na França. Filho de Jean-Baptiste Marie Anne Emnard Sartre, oficial da Marinha Francesa, e da Anne-Marie Sartre, ficou órfão do pai com 2 anos de idade. Sua filosofia dizia que no caso humano, e só no caso humano, a existência precede a essência, pois o homem primeiro existe, depois se define, enquanto todas as outras coisas são o que são, sem se definir e por isso sem ter uma essência que suceda a existência. Ele também é conhecido por seu relacionamento aberto que durou cerca de 51 anos, até sua morte, com a filósofa e escritora francesa Simone de Beauvoir. Existencialismo, conjunto de teorias elaboradas no século XX, com fortes influências no pensamento de Kierkegaard, Heidegger e outros, caracterizando pela inclusão da realidade da essência, mundanidade e mortes humanas como temas das especulações filosóficas. Obras Entre Quatro Paredes é uma peça teatral de Jean-Paul Sartre, escrita em 1944, marcada pelo existencialismo do autor. É conhecida pela frase mundialmente famosa "O inferno são os outros", dita pelo personagem Garcia. Os Sequestradores de Altona, traduzido do inglês O Coordenador de Altona, é uma peça escrita por Jean-Paul Sartre, conhecida na Grã-Bretanha como Los Wings. Foi produzido pela primeira vez em 1959, lá em Paris, e foi uma das últimas peças que Sartre escreveu seguidas, apenas por sua adaptação de As Mulheres de Troia, de Eurípides. Frases a serem pensadas: o homem deve ser inventado a cada dia. O homem deve ser inventado todos os dias, sintetiza Sartre. E através da liberdade que o homem escolhe, é o que há de ser. Escolhe sua essência e busca realizá-la. E é uma escolha que faz entre as alternativas com que se defronta, que constitui a sua essência. E essa é a escolha que lhe permite criar seus valores. Quando os ricos fazem a guerra, são sempre os pobres que morrem. O essencial da guerra é a destruição, não necessariamente de vidas humanas, mas do produto do trabalho humano. A guerra é um meio de despedaçar ou libertar na estratosfera ou de afundar nas profundezas do mar. Materiais de outra forma teriam de ser usados para tornar as massas demasiado confortáveis e, portanto, com o passar do tempo, inteligentes. Nasci para satisfazer a grande necessidade que eu tinha de mim mesmo. Nessa reflexão de Jean Paul,
comenta que ele nasceu para cumprir suas próprias necessidades. Isso pode ser aplicado quando cumprimos as minhas e as suas também, já que os outros não podem fazer as mesmas coisas que nós.